Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai aprender um pouquinho de inglês, de vocabulário, gramática, algumas dicas de pronúncia com a série The Witcher, da primeira temporada e o primeiro episódio. E já vamos começar com uma cena top. Olha só. Show us what you've got. Can you not leave it alone for a moment? Pessoal, nessa cena, na hora que ele tava lá conversando com o Witcher, né? Ele falou, show us what you have got. Esse have got é um sinônimo só do have. Então isso às vezes confunde muito a galera. Então você poderia falar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar numa outra frase. I have a cat. Ou I have got a cat. Tanto faz, qualquer um dos dois é a mesma coisa. E se fosse pra ele ou ela, seria o has, né? Então vamos supor, she has a cat, she has got a cat. É a mesma coisa, a mesma tradução. São sinônimos, você pode intercalar. Só que se você não sabe disso, o que acontece? Você vai ver isso na frase, vai achar que é uma palavra diferente e vai ficar sem entender. Mas não mais. Agora você já sabe. Sorry, Renfrey. Come on, lads. Pessoal, vocês já viram esse lads alguma vez na sua vida? Pois é, esse lads, pessoal, significa rapazes. Então ele falou, come on, lads, tipo assim, bora galera, let's go guys, let's go lads. Vocabulário é isso, gente. Quanto mais sinônimos você souber, é melhor, né? Você não precisa usar todos, mas é muito bom você saber quando a pessoa falar com você e você entender direitinho. What's your job? Where do you work? Essas são perguntas comuns na hora de você perguntar o que a pessoa faz da vida. Mas vocês sabiam dessa aqui? I was traveling by the swamp. Well, that would be your mistake then. Why wouldn't you travel by main road? It's hard to make a living on main roads. Make a living é a expressão que a gente usaria quando você quisesse falar que você ganha a vida de tal forma. Então, por exemplo, eu poderia falar I make a living by teaching English, né? Eu ganho a vida dando aula de inglês. Os que eu falei antes também são completamente normais, né, gente? Poderia falar I work as a teacher, também estaria normal. Quanto mais sinônimos, melhor. You don't scare me. That's too bad. And I can also tell you that my father will have no use for this beast. Your father. Pessoal, essa cena é muito legal pra gente explicar um negócio pra vocês. Se eu te perguntasse como que fala também em inglês, a primeira palavra que vem na cabeça de muita gente é o to. E tá certo, to significa também. Mas nessa frase, o também não foi o to, foi o also. E qual que é a diferença dos dois? É bem simples. O to é o também no final da frase e o also é o também no meio da frase. E aí você pode me perguntar, né, mas tipo assim, qual que é o problema? Por que eu não posso usar o to no meio da frase também? E aí, eu vou voltar uma frase do que o Witcher falou. That's too bad. Nessa frase, olha só, o to tá no meio da frase, mas ele não significa também. O problema de usar o to no meio como também é que é o seguinte, quando o to ele vem antes de qualquer característica, significa demais, dando ênfase naquela característica. Então ele falou, that's too bad. Tipo, isso é ruim demais, isso é muito ruim. E por isso que o also é usado no meio da frase, que aí resolve esse problema, entendeu? Então, o to no final da frase é também, e o also no meio da frase também. E o to, antes de qualquer característica, significa demais. Because you're in hiding, Stregobor. How very clever of you. Witcher. Nessa história, né, pessoal, de quanto mais sinônimos, melhor, tá aqui um sinônimo para esperto, inteligente, clever. É uma palavra bonita também de falar, né? Às vezes a gente tá cansado de ficar usando só as mesmas palavras de sempre, e quer dar uma revezada e ficar parecendo mais chique também. Tá aí, olha, clever, seria esperto, né? Perspicaz. Às vezes a gente tem umas palavras assim, besta, mas a gente quer saber, é importante pra conversa. Tipo, droga. Como é que eu falo isso em inglês? Damn it. Essa é a expressão pra falar, tipo, droga. Engraçado, né? Porque tem uma palavra pra droga, que é drug, mas não é assim que funciona, né? Na conversão pro português. Um outro jeito também que a gente poderia usar é falar só assim, damn, em vez de falar damn it. Então, o damn também é usado pra falar droga. Pessoal, nesse episódio, eu cheguei no minuto 12, mais ou menos, e eu já tinha visto pelo menos uns 8 ou 9 usos do present perfect. Então, assim, é muito bom e importante você saber como é que funciona direitinho. Tá aqui no card, aqui um vídeo que eu fiz um dia desses sobre Present Perfect. Caso vocês quiserem dar uma olhada, dá uma olhadinha lá, 7 minutos, você já aprende direitinho como é que funciona. E agora, vamos pra próxima cena. And if not, 50 of your Skelegon ships are on the way. We have more knights. We are prepared in case of... Prepared for what? Pessoal, nessa cena aqui, eu queria chamar a atenção para a pronúncia de cavaleiros, que é knight.
Quando tem K e o N junto em inglês, a gente não pronuncia o K. Assim, quando a palavra começar com K e N junto. Outros exemplos e palavras comuns que a gente tem seria knife, né, que é faca, knee, que é joelho, e o clássico verbo saber, know. Então, assim, a pronúncia ali de cavaleiros, né, de guerreiros, que é knight, fica exatamente igual de noite, porque meio que vira a mesma palavra, né, já que a gente não pronuncia o K no começo. Pessoal, se você já assistiu até aqui e aprendeu alguma coisa nova, confia em mim, inscreve aí no canal e vê os próximos vídeos que eu vou ajudar você a levar seu inglês para um outro nível. Heard the ballad. Pretty ballads hide bastard truths. It's a catchy song. 3,000 of my men died. Pessoal, vocês sabem o que é uma catchy song? Bom, basicamente todas aquelas do TikTok e talvez Baby Shark. Sabe aquela música que vai pra sua cabeça, você ouve uma vez e nunca mais esquece e fica com ela na cabeça cantando o dia inteiro, que é até chato? Pois é, that's a catchy song. I had to survive. I stole rather than starve. Pessoal, vocês já viram essa expressão? Rather than? Pois é, ela é uma daquelas que parece mais difícil que é. Na verdade, a tradução dela é ao invés de. Inclusive, você pode usar instead of no lugar dela ali, que é mais ou menos a mesma coisa. O rather than, talvez a ideia é um pouquinho mais formal, mas assim, se quisesse colocar o instead of, é a mesma ideia, viu? Mas é aquele tipo de palavra, né, que você não sabe o que significa, dá medo, que parece alguma coisa difícil, mas não é não. Work é uma das palavras mais conhecidas do inglês, uma das primeiras que todo mundo aprende. Mas você sabia que existe uma outra tradução para ela, que não é trabalhar? Many, many years ago, sorcerers were known to lock little girls in towers. I'm beginning to understand why. You know cautionary tales don't work on me. Pois é, pessoal, work também significa funcionar. Então, por exemplo, você falar que meu carro não funcionou de manhã. My car didn't work in the morning. My computer is not working. Who are you talking to? I talk to my horse. Essa é uma dúvida comum. Na hora que eu falar que eu tô falando com alguém, eu falo I talk to, e o nome da pessoa, né? Vamos supor, ali ele falou I talk to my horse, ou seria I talk with my horse. Pessoal, os dois tá de boa, qualquer um que você usar tá certo, tá bom? Não tem diferença na prática. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você não deveria se preocupar. Você pode falar ou talk to ou talk with. Já que no português a gente fala falar com alguém, eu aconselho até você colocar o with, né? Na hora que você estiver falando, pra não ficar pensando muita coisa. E na hora que você estiver escutando, você sabe agora no fundo do seu coração que pode dizer qualquer um dos dois. You gave me an ultimatum, and I find they worked. Tomorrow I'll leave Bavican. For good. Essa expressão é massa, porque se a gente pegar a tradução das palavras, for good significa para o bem, para e bom, né? As duas palavras separadas. Não tem nada a ver com o que ela quis dizer. Ela falou que ela vai sair da cidade for good. Ou seja, para valer, de verdade, de vez. Essa seria a ideia de usar o for good. Essa você já sabia ou foi mais uma para o seu vocabulário? Bora para a próxima cena. If we cross swords, I won't be able to stop. Nessa cena tem uma coisa que eu quero falar para vocês. E eu vou até abrir a janelinha de explicação aqui. Pessoal, geralmente a gente usa o can para dar a ideia de habilidade. Então vamos supor, você fala assim, eu consigo andar de bicicleta? Você poderia falar I can ride a bike. Eu consigo nadar bem? I can swim well. Se eu quisesse falar isso no passado, tipo assim, eu conseguia. Hoje em dia eu tô meio quebrado, tô ficando velho, então eu conseguia nadar bem. A frase seria I could swim well. Então o could seria, entre aspas, o passado do can. Agora, no futuro, como é que eu colocaria esse can no futuro? Tipo, eu vou conseguir nadar bem. A gente não pode colocar o will e o can junto. E não tem uma forma do can no futuro. E para resolver isso, a gente usa o be able to. É claro, a gente não vai jogar o be able desse jeito, porque o be, ele meio que transforma. E no presente ele tem 3 formas, né? Am, is e are. Então, quer dizer, se eu consigo nadar bem agora, eu poderia falar I am able to swim now. No passado, aí transforma para was ou were, né? Então seria, nesse caso com eu, de sujeito, I was able to swim well. E no futuro, a gente vai colocar o verbo to be no futuro, que é o will be. Então seria I will be able to swim well. E já com can não tem jeito. Então, olha só, nessa cena, ela falou, né? Então, tipo assim, se eu começar a luta, eu não vou conseguir parar.
Como tá no futuro, não tem como usar nenhum can e nenhuma variação dele aí. Então seria I won't be able to stop. Por isso que ela usou desse jeito. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido algumas palavras novas e se inscreve aí no canal, deixa o like, vai me ajudar muito. Se tiverem alguma dúvida ou quiser indicar uma série aí pro próximo episódio, só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.